pessoas daquela cidade me perguntam, mas quando que você teve lá? Eu não sabia que o museu abriu. Né? Então, quer dizer, é um trabalho A gente é meio desligadaço dessas paradas, né? A gente não Vamos lá. Eu não quero usar a palavra cultura, porque a gente consome bastante cultura, só que de uma outra vertente, né? Agora sim, o lance de museu, ler livros e tudo mais é uma parada que, pelo menos o cara dessa geração aqui, o brasileiro dessa geração aqui, talvez não se interesse muito em sua maioria, né? Cara, ir ao museu, não é comum as pessoas... Pô, vou no museu, é muito difícil eu encontrar um amigo e ele foi no museu, não tem isso. Porque talvez a gente também tem que dar uma chacoalhada nos museus. A gente precisa fazer com que os museus eles sejam lugares de recepção. Chega na Europa e aí, tá querendo comparar? Quero comparar. Eu não acho que a gente é menor. Acho que a gente tem que comparar e a gente tem que fazer. Tem que ser lugar de acesso. O museu é um lugar de encontro. Que nem em Viena tem o Museu de História Natural, que eu fui porque o histórico tava fechando, não dava tempo de ir. Aí, de repente, tem um monte de pedra, tem um monte de coisa e tal. De repente tem um negócio, parece um fliperama, que é uma... Sabe máquina de encher pneu de bicicleta, né? Só que grande, você sobe como se fosse uma balança, aí você bomba aquilo e na tua frente tem um monitor de um vulcão. A força que você coloca é o empuxo da lava quando explodiu o vulcão. E aí te dá o quanto ela circulou, a fumaça e tal. E ele muda, né? Você bomba, aí tem uma hora que ele explode, aí aquela força que você colocou lá, ele vai ser aquela força do coisa. Aí muda a visão do vulcão, aí mostra a fumaça e quanto que ela rodou no mundo. É uma coisa que você vive isso, você nunca mais esquece, sabe? Você não esquece. Você interagiu, você... Um dos pontos turísticos do Rio de Janeiro mais visitados é o Museu da Manhã. Ou seja, é preciso também descristalizar essa ideia de que o museu é um lugar velho. Isso daí vale para quem tá dentro e para quem tá fora, tá? Porque também tem quem tá dentro... O cara que tá dentro dá uma atrapalhada? Claro, porque muitas das vezes o cidadão ele acredita que você tem um rito que já mudou. O consumo do museu mudou. E você não precisa ter o toque, mas em alguns lugares você já tem uma presença tão próxima que há 30 anos era impossível. As salas de aula serem ocupadas no museu, tomarem um museu é uma coisa absolutamente natural na Europa e também em alguns lugares do Brasil. Sim, aqui se começa essa questão de museu com isso, de levar o público... A questão de museu, ela começa com isso, de você abrir os espaços, que antigamente era espaço de elite, e mostrar essa coleção dessa elite para a instrução do povo. Eu não sei quando virou uma coisa meio elitista. O museu, esse povo não tem mais contato. Uma vez, aqui em São Paulo, tem um passeio maluco, tem até que ligar para ele. É o Beltel, Carlos Beltel. Ele tem um restaurante no centro da cidade. É quarta-feira, se não me engano, quarta-feira ou quinta-feira à noite, 8 horas da noite, o ponto de encontro é no Teatro Municipal de São Paulo, na escadaria. Ele faz a caminhada noturna, tá no Guinness Book de Record. A caminhada é um programa de você sair andando por São Paulo com alguém contando história. Eu já fiz isso várias vezes. E uma vez foi justamente no solar da Marquesa de Santos, e aí de repente a gente tava lá e abrir de noite pra gente levar o grupo pra lá. E não paga nada, tal, ele coloca um segurança, tem microfone e tal, você leva na boa. A gente tá lá, ele vira pra mim e fala assim, e eu na época eu não sabia falar, eu não dava palestra, nada, tava começando até com ele. Aí ele falou assim, eu vi de repente chega 2 ônibus. Falei, mas o que é isso, cara? Você falou que era só esse grupo. Putz, esqueci, hoje é EJA Educação de Jovens Adultos. Descarregaram 2 ônibus de educação de jovem adulto. Eu tinha que lidar com aquele público. E eu levei esse público pra dentro do museu, à noite. Cara, foi a maior, assim... O dia que eu me aposentei, eu queria trabalhar com esse público. Porque é muito gratificante. São pessoas com 40, 50 anos que não tiver 30, às vezes 20, mas que não têm acesso a muita coisa que a gente pode ter. Eles não têm como ter. Porque trabalha e tal. Muitos com 40, 50 anos, era a primeira vez que estavam entrando no museu na vida. Eles não sabiam como se comportar. Aí a diretora falou, não, vocês não precisam pagar, mas tem certeza? Não, é municipal. A gente explicou tudo para eles. Então, assim, tem muita coisa que a pessoa nem sabe que ela pode ter acesso àquilo.
E assim, eu lembro de como eles entraram assustados, porque era um espaço que eles não tinham intimidade, e como eles saíram diferentes. Cara, porque eu conheço bem esse público, velho. O negócio é o seguinte, a gente também tem que entender que o museu foi colocado como um espaço para poucos. E aí quando vem uma pessoa mais simples, com condições financeiras mais duras, com conhecimento na cabeça de cada um, que essa interpretação é muito própria, como menor, aquilo ali é um lugar onde ele não pode estar presente. Você tem um bloqueio natural com museus com essa população que não tem acesso direto. Na Bahia, por exemplo, em Salvador, tem um museu maravilhoso que é o Costa Pinto. O fato de ter um jardim até chegar no museu, o museu parece aquela casa do vento levou, sabe? Com colunas e tal. Você tem um jardim, você tem um gramado. Para a pessoa atravessar, para chegar lá, ela não entra nem no portão. Porque aquilo não é o ambiente dela. Entendo. E é triste, porque o negócio é pro público. Cara, e a gente tem que romper com isso, porque... E isso daí é uma questão também de... Aí é um longuíssimo debate, mas a gente tem que empoderar essa galera a ocupar os espaços que antes foram absolutamente restritos, seja a partir de mídia ou a partir de qualquer outra ação, por uma meia dúzia de gatos pingados. Os museus precisam ser ocupados por qualquer um. E também isso dentro dos gestores de museus, que acreditam que aquele lugar ainda é restrito por uma meia dúzia. Muitos, e é por isso que a gente se deslumbra com o Louvre e se horroriza com o museu do nosso lado. Fala assim, não, esse museu é menor. Cara, claro que não dá para comparar o acervo do Louvre com qualquer museu. Não tem condição. Mas dá para poder você fazer narrativas que te atraiam a entender a história e você participante dela no museu, aonde quer que seja. Eu estava gravando na Serra do Cipó e fui gravar numa pequena fazenda que dentro de uma senzala, uma senhora abnegada fez aquilo que pode ser... Um acervo. Não é um museu, porque tem toda uma questão ligada à museologia que é mais profunda, mas é um acervo. E a paixão... E os morcegos andando. Paulo, você baixar o museu pra tudo que é canto, maluco. Porra, eu falei, caceta. Pô, porque você se assusta, né? Mas vai em frente. Segue o barco. A mulher falando, ela é uma apaixonada. Você consegue entrar dentro de um Brasil rural exatamente naquela quebra da saída do Império para a República a partir de uma senzala de um museu no interior de Minas Gerais, a 100 quilômetros. Essas pessoas vão sair de BH para ir à Serra do Cipó para irem nesse museu? Não, o pessoal sai de BH para ir para o Rio. Ou para Londres. Sim. Mas esse museu precisa de uma atenção. Isso daí se faz muito com política pública, se faz muito com um olhar atento de um Ministério da Cultura, do IFAM, que está fazendo um ótimo trabalho, mas tem que cada vez mais aprofundar e a gente avançar nessa abertura dos museus para um povo que não pode ter medo de entrar por onde quer que seja. Porque ele tem que se sentir participante, ele tem que ter contato com isso tudo de uma maneira que não seja traumática, né? Que seja mais fácil. Porque eu senti isso pela primeira vez com esse público do EJA. Entendi. Eles não podiam, eles não... Sabe aquela coisa? Não, mas eu posso entrar aí dentro? Pode. Né? E coisa, isso é né? muito duro. E depois aí eu vi que não é só, né, com essa experiência que eu tive nesse outro museu na Bahia, é outra realidade que também, quer dizer, o fato dele não estar na rua, na porta, né, já prejudica isso a pessoa. Isso é muito louco mesmo, mas eu entendo. Ela não entende que aquilo é dela. O cara também. não percebe que ele não se vê pertencente àquele espaço ali, porque né? ele já foi tão diminuído que ele não acha que ele pode. Aquilo é coisa de gente de outro nível, né? Não é coisa dele. E é triste, porque não, é terrível, eles também são brasileiros, todo mundo é brasileiro, mas você tem essa coisa desse não pertencimento, né? Eu acho que esse é o grande enfrentamento.